Como consertar uma mola maluca? Desembaraçando uma mola maluca extremamente emaranhada. Ponha uma ponta da mola por cima dos seus dedos. Localize a ponta menos embaraçada e ponha 4 dos dedos pelo centro da mola. Mantenha o polegar no lado externo do aro, para poder pegar a ponta da mola e segurá-la no lugar. Molas muito compridas podem ser mais fáceis de desembaraçar se você mantiver a parte boa por cima do braço, ou de um tubo de papelão, como o de toalhas de papel. Mova o dedo e polegar ao longo da borda da mola maluca. Deslize o primeiro dedo e o polegar ao longo da mola, chegando à primeira área emaranhada perto da ponta que você está segurando. A ponta boa dela se encolherá em um montinho ao redor dos dedos. Descubra onde a mola continua depois da parte embaraçada. Vá mais devagar conforme se aproxima da área emaranhada e olhe com atenção, para poder ver exatamente para onde seguirá a mola. Divida a área emaranhada da mola se necessário, para ver a área melhor. Empurre a ponta da mola com cuidado pelo emaranhado. Tire a parte boa da mola da sua mão e segure de maneira a acumulá-la corretamente. Vire-a em um determinado ângulo e encaixe pelo vão do próximo ângulo, para que ela se junte à próxima parte da mola, para onde seguiram os seus dedos e polegar. Quando ela passar, ponha a pilha de volta nos seus dedos. Às vezes, é mais fácil segurar a pilha no lugar e erguer o próximo aro da parte emaranhada por cima e em torno da pilha. Gire a mola quando houver dobras mais sérias. Se você notar uma parte da mola dobrada na direção completamente oposta à correta, ou que pareça prestes a se partir, tente girar as duas áreas embaraçadas que estejam se cruzando. Quando a área estiver sob menos pressão, você pode desfazer um espaço e mover a parte correta da mola por ela, como descrito acima. Repita até desembaraçar. Continue seguindo a mola e pegando-a na sua mão. Quando você vir uma parte emaranhada, use as técnicas acima para desfazê-la. Troque para outra ponta se necessário. Se for desemaranhar uma parte comprida ou muito emaranhada, em algum momento ela pode ficar muito longa para passar facilmente pelo vão formado. Nesse ponto, você pode largar cuidadosamente a parte já desemaranhada e trabalhar na outra ponta da mola. Repita os passos até que todo o brinquedo esteja desembaraçado. Consertando um emaranhado de tamanho médio, coloque o dedo abaixo ou acima do emaranhado. Não importa o dedo que você usar. Rode a mola maluca, fazendo seu dedo passar pelos emaranhados. Isso força o emaranhado a voltar à posição normal. Passe o dedo por todo o emaranhado. Isso é importante, pois parar o processo na metade dele não é ideal. E é isso aí. Se esse método falhar, veja os outros. Desfazendo um emaranhado pequeno. Puxe as duas pontas da mola uma para cada lado. Segure-as uma em cada mão. Puxe uma em cada direção. O suficiente para poder ver exatamente onde a parte emaranhada está. Continue segurando nessa posição. Este método é para molas que tenham apenas algumas voltas emaranhadas. Se ela estiver muito embaraçada para formar uma linha reta quando você puxar as extremidades, você pode tentar esse método com apenas uma seção pequena da mola. Ou passar para o método anterior,
Gire uma ponta da mola. Segure a outra ponta fixamente ao fazê-lo. Girar em uma direção fará com que os aros emaranhados se separem mais. Essa é a direção que você deve seguir. Se começar a girar e os aros emaranhados ficarem mais apertados, pare e inverta a direção na qual está girando. Levante os aros emaranhados para consertá-los. Quando eles tiverem algum espaço entre eles, preste atenção para ver qual aro está fora do lugar. Erga-o para longe da linha reta da mola. Se mantiver a mola separada, o aro deve voltar para a posição correta assim que você o soltar. Se isso não ocorrer, pegue-o novamente e guie com cuidado pelos aros corretos, girando se necessário. Esse passo é mais fácil se você pedir a um amigo para segurar uma ponta da mola ao fazê-lo. Consertando dobras na mola. Saiba quais são suas chances para molas malucas de plástico ou metal. Esse método serve para brinquedos que não estejam emaranhados, mas que tenham desenvolvido partes dobradas que se recusam a se alinhar com as outras. Se ele for de plástico, pode ser que ele possa ser moldado de volta ao estado correto quando aquecido. Mas isso nem sempre funcionará e pode até derreter o brinquedo se você não tiver cuidado. Molas metálicas são muito mais difíceis de dobrar de volta. Portanto, tente fazê-lo apenas se você tiver tempo de sobra e não quiser mesmo comprar uma nova. Aqueça uma panela de água. Encha com água suficiente para cobrir a mola. Aqueça a água sem a mola. Ela não deve ferver, mas continue aquecendo até que ela fique bem quente, começando a produzir vapor. Você pode aquecer uma tigela de água no micro-ondas, ou aquecer a água em uma chaleira e pôr numa panela. Desligue o fogo quando a água estiver quente. Nunca continue aquecendo com a mola maluca na panela, ou ela pode derreter e estragar. Junto com a panela. Usando luvas. Ponha a mola em água quente. Calce luvas de borracha para proteger as mãos. E baixe a mola na água quente. Deixe-a ali por alguns minutos. Remova a mola e dobre para reposicioná-la. Depois de alguns minutos na água quente, tire a mola ainda com as luvas. Se ela estiver quente o suficiente, você deve conseguir moldá-la gentilmente de volta para a forma certa, pressionando-a na direção em que ela deve ir. Se você tiver um tubo de papelão ou outro cilindro ligeiramente menor que a mola, você pode enrolá-la em torno do tubo para endireitá-la. Tente novamente com água mais quente se não conseguir endireitar da primeira vez. Se a mola ainda estiver rígida e não puder ser dobrada, aqueça mais a água e tente de novo. Aquecer demais a mola pode acabar danificando-a permanentemente. Por isso aumente a temperatura devagar e vigie a água de perto. Jamais aqueça a mola diretamente. Faça pressão sobre a mola pondo um livro por cima dela. Imediatamente após dobrá-la de volta para o lugar certo, coloque a mola comprimida embaixo de um livro. Deixe ali por várias horas, ou até durante a noite, para forçá-la de volta à posição correta. Se o livro ficar caindo, tente usar um livro maior, como os infantis, com um outro objeto pesado e pequeno no centro. Não use um livro pesado ou largo demais a ponto de deformar ou esmagar a mola. Aqueça a mola em um forno. Se a água quente não funcionar para consertar a mola,
Você pode forrar uma forma com papel alumínio. Colocar a mola em um recipiente dentro dela e aquecer a 120 graus Celsius no forno por cerca de 10 minutos. Use luvas de forno para remover e dobre para devolver a forma à mola. Se ela não tiver se recomposto sozinha. Isso é arriscado, pois algumas molas de plástico podem derreter. Corte a mola. Se tudo isso falhar, use um alicate de corte em ambas as pontas da dobra. Você pode tentar juntar as partes boas com um cimento emborrachado ou supercola. Mas será difícil fazê-lo no ângulo correto. Provavelmente você terá duas molas menores, permanentemente separadas. As pontas cortadas podem ficar afiadas. Tente cobri-las com vários pedaços pequenos de fita adesiva para proteger seus dedos.